Mas como é que tu explica hoje a grande mídia estar completamente contra o Bolsonaro, tirando a Jovem Pan? Porque o Bolsonaro, ele é um cara que, novamente, ele não era a escolha da burguesia. Não era. Mas ele se mostrou capaz de derrotar um projeto mais popular, que era o projeto do Haddad. Então, isso aconteceu também com o Collor. O Collor nem de perto é a escolha da burguesia. A burguesia preferia muito mais o Felipe Dávila, sabe? Que é um cara que privatiza tudo. Privatiza sua mãe, privatiza essa garrafa, privatiza tudo. Só que, no jogo da democracia burguesa, existe sim a participação popular. E aí a questão é, em um momento de crise, voltando para o fato do fascismo surgir em momentos de crise, que a gente debateu mais cedo, em momentos de crise, o fascismo surge para ser o botão de emergência da burguesia, para mobilizar as massas revoltosas em direção à direita. O Bolsonaro se mostrou capaz de fazer isso. E aí a questão é, o Bolsonaro ele dá um 180 imenso, porque antes ele era um estatista. Se você observar o discurso do Bolsonaro anterior a ele vencer as eleições, ele falava em patrimônio nacional, porque ele tinha uma visão muito mais do desenvolvimento da época da ditadura. De grandes empreitadas por parte do Estado, sabe? Ele era bem nacionalista, eu lembro que até comparava ele com o Enéas. Sim, muito. Comparava ele muito com o Enéas, e ele falou que admirava muito o Enéas também. Tem até ele falando, é impressionante, tem uma entrevista do Bolsonaro falando que ele gosta do Hugo Chávez. Porque o Hugo Chávez era militar, porque ele defendia a indústria nacional. Pra você ver o nível. E aí, qual que era a ideia? A burguesia falou, beleza, a gente vai pegar esse cara, e esse cara que vai ganhar. Só que a gente tem que fazer ele ter uma pauta liberal. E aí eles colocam quem? Paulo Guedes. Que é um Chicago boy, que trabalhou no Chile, né? Inclusive na primeira experiência neoliberal da história. E aí colocam, e o Bolsonaro dá um 180 impressionante. A ponto dele falar na campanha dele, nós queremos um Brasil liberal, do livre mercado. Totalmente diferente, irreconhecível. Por quê? Porque a ideia era, vamos pegar o poder popular que esse cara tem, e ele tem, tá? Ele foi uma das pessoas que absorveu muito a revolta do brasileiro médio, porque ele tem uma fachada de radical, ele tem a fachada de ser antipolítica, né? Só que na verdade ele preserva tudo que tem da política, tudo. Inclusive está sendo muito criticado pela própria direita por conta das concessões ao centrão, né? Preserva absolutamente tudo. Deu continuidade ao projeto neoliberal, tranquilo. O governo dele e do Temer, no que diz respeito à pauta econômica, são indistinguíveis. Indistinguíveis. E aí, a ideia era, se a gente conseguir colocar um ministro ultraliberal no governo desse cara, tá pronto, tá feito. Mas por que a grande mídia é contra ele? Eu não entendi ainda. Porque o Bolsonaro é um cara muito errático. Ele é muito caótico. Então, novamente, a burguesia nunca foi a favor dele. A burguesia só abraçou o bolsonarismo porque ele se mostrou capaz de derrotar um projeto que podia frear os avanços neoliberais. Aí, algumas coisas. Primeiro, a maior parte das pautas neoliberais já foram aprovadas. A maior parte das reformas já foram feitas. Então, se o Lula voltar, a única coisa que ele pode fazer é pausar. Mas retroceder é muito difícil. Retroceder nessas reformas vai ser muito difícil. Inclusive, o Lula é muito vacilante. Quando ele fala da reforma trabalhista, que é uma das coisas assim que a gente precisava revogar para ontem, ele fala, não, a gente tem que ver o que tem de bom. Ele é vacilante, sabe? A gente tem que ver o que ela trouxe de positivo. A ideia era aprovar a reforma. Uma vez aprovada, se o Lula voltar, tanto faz, sabe? E, novamente, boa parte da burguesia fecha com o projeto do Lula. Porque o projeto do Lula é um projeto de conciliação de classes. Lembrando que o vice do Lula é o Alckmin. Sim. E é um cara que representa encarnadamente a burguesia. E a gente tem a ilusão de que a burguesia fecha muito com o Bolsonaro, porque tem esses novos burgueses com ele. O velho da Havan, o velho do Coco Bambu, o velho da Riachuelo, o velho da Wizard, o velho, sei lá, velho de... Coloca aqui a empresa, né? Mas a velha burguesia, o old money, assim... Primeiro que pra eles vai mudar muito pouco, porque as reformas já foram feitas. Segundo, eles conseguem controlar o Lula. Como conseguiram na época. A velha burguesia, a mídia tá dentro dessa... Sim, a velha burguesia usa muito a mídia como seu veículo. É que então, a mídia nunca foi a favor do Bolsonaro, né? A burguesia clássica nunca foi, pelo que eu tô entendendo. Então, o Bolsonaro nunca foi a primeira escolha da burguesia. A burguesia abraçou o Bolsonaro porque ele se mostrou capaz de derrotar o Haddad. Porque teve que abraçar? Porque era imparável também a força que ele estava tendo. Então é imparável, imparável. Falou, a gente vai abraçar esse cara porque ele é capaz de preservar os nossos interesses. Mas a burguesia nunca gostou dele. Só os velhos da Van e do Coco aí, só esses burgueses novos, né? Aí eles abraçam o bolsonarismo, faz o vinho do mito, né? Faz essas coisas, essas palhaçadas e tal. Mas a velha burguesia fez com o fascismo o que ela faz sempre, que é usá-lo como botão de emergência, não como primeira escolha. Para frear o movimento trabalhador, a organização da classe trabalhadora, a burguesia se alia até com o capeta.